e amém. Salmo 51, irmãos. Ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Diz assim o salmista: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião. Segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Ah, Senhor, a tua palavra foi lida e agora será proclamada. Fala conosco, Senhor. Toma os nossos corações em tuas mãos e transforma-nos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler é o primeiro salmo do livro 2 do Saltério. E ele faz parte de um conjunto de salmos que retratam eventos específicos da vida de Davi. Este salmo foi classificado por Agostinho como um dos principais salmos penitenciais. Na verdade, o Salmo 51 é reconhecidamente o mais expressivo dentre estes salmos. E por que nós afirmamos isso com tanta veemência? Porque este salmo, meus irmãos, é o que expressa o momento mais sóbrio da vida de Davi. É através deste salmo que Davi mostra então aos pecadores a realidade do perdão divino e a necessidade de falar do caminho de volta a Deus. Este salmo é o clamor de um miserável na angústia pungente do seu coração. Martinho Lutero, o reformador alemão, classificava esse salmo como um salmo paulino. E ele dizia que se tratava de um salmo paulino, porque neste salmo Davi declarava o mesmo caminho de perdão que Paulo proclamava no Novo Testamento. E certamente, meus irmãos, este salmo é constituído, sim, de um caminho de arrependimento,
porque trata da confissão diante de Deus de nossos pecados, porque trata da certeza do perdão e a certeza da salvação, do acolhimento por parte de Deus, de um coração sincero, de um coração que reconhece as suas falhas, que reconhece as suas dificuldades, que reconhece os seus pecados, as suas transgressões diante do Deus Altíssimo. Esse salmo apresenta ricos ensinamentos sobre Deus, irmãos. Nos apresenta ricos ensinamentos acerca do terror do pecado e acerca da maravilhosa salvação de Deus. Neste salmo, Davi narra o poder da palavra para mudar a história de um pecador. Ele registra o arrependimento de um homem que tinha posses, que tinha prestígio, que as pessoas temiam. Ele mostra a aflição, a agonia de um homem após uma terrível tragédia, que envolveu volúpia, que envolveu adultério, que envolveu traição, que envolveu morte. Este salmo, meus irmãos, é um dos mais profundos da Escritura. E para entendê-lo, é preciso conhecer o relato de 2 Samuel 12 e o Salmo 32, provavelmente escrito posteriormente depois deste salmo. E é baseado nisso que me vem um adágio popular, que diz que os homens gostam de olhar e as mulheres gostam de serem olhadas. Todavia, meus queridos, as Escrituras nos dizem que foi por causa do olhar de um homem para uma bela mulher, enquanto esta se banhava, que desencadeou-se uma terrível tragédia, com consequências mortais. A Bíblia diz que Davi, depois de casado, com várias esposas, muitas concubinas, encantou-se com uma moça, esposa de um de seus soldados de maior confiança. Ao avistá-la nua, foi tomado de um desejo promíscuo, inescrupuloso, lascivo, que o levou então a possuí-la várias e várias vezes, chegando a engravidá-la. E ao engravidá-la, decidiu então colocar o marido dela na linha de frente de uma batalha onde a morte era certa. Além do adultério, Davi cometeu um assassinato, uma morte hedionda, friamente premeditado. Ele trai com isso a sua nação, ele trai com isso a sua família, ele trai com isso o seu povo, e o pior de tudo isso, ele atenta contra o seu Deus. Este salmo, meus irmãos, tem diversos princípios espirituais que farão com que façamos uma análise de nossas vidas, para sabermos se alguma vez encontramos genuíno arrependimento, conforme aqui descrito, ou se na verdade tudo que fizemos até hoje não passou de mero ressentimento. E sendo assim, vejamos então quais são esses. Volte aí para os versículos 1 e 2 do Salmo 51, no qual Davi diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. As palavras de Davi, meus irmãos, nos mostram um princípio pungente para as nossas vidas, urgente para mim e para cada um de vocês. A realidade de que o pecado muitas vezes amarra os nossos lábios. E para destravar os nossos lábios é necessário reconhecê-lo. Reconhecê-lo. Não tente culpar a ninguém por seus pecados, por seus erros, porque constantemente os pecadores fazem isso, gostam de atribuir a culpa a outros, dificilmente querem reconhecer que o erro partiu dele mesmo, que quem executou o pecado foi ele mesmo, que quem se omitiu, que quem agiu ou que quem mentiu foi ele mesmo. Então pare de culpar os outros por conta de seus pecados.
desamarre seus lábios para confessar as suas transgressões, reconhecendo que foi você quem os cometeu. Observe que nessa primeira parte do Salmo, é isso que Davi faz. E para mostrar a gravidade disso, ele usa aqui 3 palavras que nos chamam a atenção, que certamente elas não podem estar separadas, elas estão unidas, mas que chamam a nossa atenção. E a primeira palavra que ele usa é transgressão. Transgressão significa rebelião, irmãos. Significa a revolta da vontade contra a autoridade, especialmente a revolta contra uma pessoa de autoridade. É esse o significado de transgressão. Davi diz: apaga as minhas transgressões. Em outras palavras, Davi está aqui admitindo que ele transgrediu. Davi está admitindo que ele foi rebelde contra o Senhor. Ele se rebelou contra a lei de Deus. Ele quebrou a aliança. Foi governado pelo pecado, tomado por suas concupiscências. A transgressão aqui, meus irmãos, implica num desejo de fazer a própria vontade, um desejo tal de fazer o que se quer fazer, o que gostamos de fazer de forma deliberada, ou seja, custe o que custar, sem que eu me importe com as implicações disso, sem que eu atente para as consequências que isso me trará. É fazer algo até mesmo contra a nossa consciência, que nos humilha e diz que estamos agindo errado. É um ato voluntário, deliberado de desobediência, uma violação de autoridade. A segunda palavra, então, que o autor utiliza aqui é iniquidade. E iniquidade aqui significa perversão, irmãos. Indignidade, sujeira, vergonha. E isso foi óbvio no caso de Davi que ocorreu. Ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade. Davi reconhece a distorção, a perversão da verdade, da graça, do amor, dedicado a ele por seus súditos, por sua família, por Deus. A iniquidade aqui significa a gravidade do pecado que ele cometeu. E ele se sente então sujo, imundo, essas são as palavras. Não se tratava simplesmente de uma mancha, mas uma sujeira tal que exalava um odor terrível, pútrido. E ele já não aguenta mais ao enxergar essa realidade. E ele quer ser limpo por Deus. Ele quer ser purificado por completo do mal que ele causou. Em terceiro lugar, ele usa aqui a palavra pecado, no sentido de errar o alvo. O pecado, irmãos, significa que você é o que Deus não quer que você seja. O pecado aqui significa que é você viver do jeito que Deus não quer que você viva. É você andar do jeito que Deus não quer que você ande. É você pensar o que Deus não quer que você pense. É desejar o que Deus não quer que você deseje. É fazer o que Deus não quer que você faça. Se não entendermos o que é pecado, se nós não entendermos, irmãos, o que é pecado, não há possibilidade alguma para uma restauração nossa. Davi entendeu o seu pecado. E ele entendeu tão bem, que é por isso então que ele suplica ao Senhor por sua compaixão. Como é que ele diz? Compadece-te de mim, ó Deus. Faz isso, Senhor, por tua misericórdia, por tua benignidade. Ele diz: purifica-me do meu pecado.
Sabe o que Davi está revelando com essas palavras, irmãos? A consciência de que ele está afastado dos caminhos de Deus. A confissão de que ele está desviado, ele está à margem do arraial santo de Deus. Que ele profanou a aliança. Ele se percebe como um leproso, que não pode andar junto com os limpos, com os santos. Ele está maculado, ele está doente. Ele vê que precisa ser purificado, e é por isso que ele clama ao Senhor. Ele diz: lava-me completamente, purifica-me do meu pecado. E certamente ele tem em mente aqui aquilo que diz Levítico 13, aquilo que o sacerdote fazia com os leprosos. Meus irmãos, o pecado nos mostra que o homem não está andando na vereda que Deus traçou para ele. Martin Lloyd Jones dizia: o homem não está indo diretamente para a frente. Ele não mantém um padrão de retidão. O homem, quando caminha, o movimento que ele faz é para frente e para trás. O que demonstra uma falta de retidão na vida dele. E nos versos que lemos, queridos, Davi reconhece isso publicamente. Publicamente. E de maneira pública ele confessa o seu pecado, sabendo de todas as suas consequências. E é por saber de todas as consequências e a gravidade que foi, que ele desesperadamente suplica pelo perdão de Deus. Ele se queixa. E ele apela para que Deus apague o seu pecado. Como uma mancha. Ele pede para que Deus o lave. Que esse trapo de roupa suja, que o Senhor o tome e o lave. E purifique assim. Porque a visão do seu pecado agora é terrível demais para ele suportar. C.S. Lewis, em sua obra Cartas de um Diabo e seu Aprendiz, comenta que escrever aquele livro foi a tarefa mais fácil e mais difícil na qual ele já se empreendeu. Mais fácil, dizia ele, porque bastou olhar para dentro do próprio coração dele para entender a lógica do diabo. Mais difícil, ele disse que foi por ter que encarar o horror do resultado disso. Calvino dizia que a razão para o profundo desespero de Davi, de ser lavado e regenerado, era sua consciência pesada por conta do pecado, que lhe tirava a paz e torturava a sua mente, dia e noite. Veja aí o que ele diz no versículo 3, ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Segunda informação importante, segundo princípio importante que o Senhor nos concede nas palavras de Davi, é que a confissão dos pecados nos remete à cura. Saibam, irmãos, que não há cura para as nossas almas, não há alegria em nossos corações, sem que antes confessemos os nossos pecados. Não tem como haver. E Davi sabe disso. Não dá mais para esconder. O pecado dele tinha vindo à tona. Ele não tinha paz, ele não tinha sossego. Dia e noite ele era atormentado por sua consciência.
E agora tem o profeta de sua corte de frente para ele, dizendo que ele é o culpado, expondo o pecado pútrido, a ferida aberta, na frente de todos. E um ponto aqui deve ser ressaltado, irmãos, porque nós não estamos falando de um homem ímpio, nós estamos falando de um homem crente. Davi era um homem crente, um homem que a Escritura testemunha possuir um coração segundo o coração de Deus. Davi era crente. E o exemplo de Davi serve para nos mostrar que crentes também pecam. Crentes também caem. Mas serve para nos mostrar que crentes não se perdem. Crentes não apostatam. E sabe por quê? Porque quando um crente está em pecado, o Senhor pesa a mão sobre eles. Deus tira a paz. Deus tira a alegria. Deus tira o júbilo. A vida se torna em sequidão de estio. E a consciência pesa dia e noite. É como se fossem chibatadas, açoites, um aguilhão que fere dia e noite, até você confessar o seu pecado e se arrepender. Como diz Davi no Salmo 32, versículo 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todos os dias. Agora perceba que com o ímpio isso não acontece. O ímpio, ele toma a mulher do outro em adultério, ele rouba, ele mata, ele mente, ele é desonesto. E nada disso o incomoda. Ele volta constantemente ao lamaçal de pecados, dia após dia. E tudo lhe parece sempre muito bom e proveitoso. Mas aquele que teme ao Senhor é o contrário, irmãos. E quanto a isso, as doutrinas da graça nos mostram a verdade. Nos mostram que o verdadeiro crente não apostata. Ele não perde a salvação. Nós não cremos nessa história de salvo pela manhã e perdido de noite, de dormir com os pés no paraíso e acordar com os joelhos dobrados no inferno. Uma vez salvo, salvo para sempre. Nós chamamos a essa doutrina de perseverança dos santos. Os santos perseveram em santidade, em temor, em amor. Por um tempo, Davi tentou esconder o seu pecado. Lembra? Urias está na guerra, juntamente com os demais generais do exército de Davi. Ele está em Jerusalém, ele vê Batseba, ele a convida ao palácio, mantém relações sexuais com ela, 1, 2, 3, inúmeras vezes. Ela engravida, ele manda buscar o marido dela, numa tentativa de esconder o pecado, para que ele passasse a noite com ela, para dizer que ela havia engravidado do marido, para que ninguém soubesse do escândalo que estava acontecendo, do pecado que estava sendo praticado. Urias vem, mas não vai para casa. Ele sente que está em falta com os seus irmãos que estão na guerra, com os seus soldados. Ele não acha justo ele ter o privilégio de ter uma noite com a esposa, enquanto os soldados estão no campo de batalha. Ele não vai para casa, e Davi então tem seus planos frustrados. E nesse momento em que os planos de Davi são frustrados, a paz que Davi então vinha gozando temporariamente, a sua alegria, é tudo saqueado, e a angústia passa a apoderar-se do seu coração.
Até que ele então trama covardemente a morte de Urias. E é interessante porque o retorno de Davi para o seu Senhor em arrependimento lembra o do filho pródigo. E lembra também a confissão do ladrão arrependido no dia da crucificação de Jesus. Davi diz: eu conheço as minhas transgressões. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para analisar uma grande verdade? Que o mundo faz de tudo para você não perceber os seus erros, para que você não enxergue as suas transgressões como transgressões, o seu pecado como pecado, a sua iniquidade como iniquidade. O mundo faz tudo para que você não enxergue isso, assim como fez com Davi. Para que você reconheça que não errou. Para que você não reconheça que vive uma vida torpe, que anda por um caminho tortuoso. Geralmente, o que é que o mundo diz para você? Ah, mas todo mundo vive assim. Todo mundo faz isso. Eu conheço um monte de igreja que as pessoas fazem isso. O mundo procura alienar o indivíduo para que ele não conheça quem é e o que pratica. E é por isso que cada vez mais as pessoas se entregam ao alcoolismo, às drogas e, ultimamente, ao entretenimento vertiginoso. Sabe por quê? Porque ninguém quer encarar a realidade que nós somos em nós mesmos. Ninguém quer encarar a vida como ela é. E é por isso que a palavra de Deus é tão importante para mim e para vocês. É porque ela nos confronta, irmãos. Ela nos mostra o que é pecado, o que é transgressão, o que é iniquidade e como nós fazemos todos os dias essas coisas. Ela mostra o tamanho da ferida que nós possuímos. Do tumor fétido que nós carregamos em nossas costas. A doença mortal do homem. Mas ela mostra também o remédio certo para isso. E o remédio certo é Jesus Cristo, que sara as nossas feridas, que nos lava as transgressões, que nos purifica de todo o pecado. Mas como diagnosticar essa doença? Em primeiro lugar, conhecendo a sua natureza, entendendo o que é o pecado e contra quem você pecou. Observe aí que Davi tinha essa consciência. Davi tinha esse entendimento. Davi sabia contra quem havia pecado. Veja aí o que ele diz no versículo 4, ele diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Sabe o que é que Davi está dizendo? Que todo o pecado que nós cometemos é pecado contra Deus. Todo pecado que você comete é um pecado contra Deus. E talvez você esteja se perguntando: mas como assim contra Deus, pastor? E Batseba, e Urias, e a nação, e a família dele. Davi pecou contra muita gente, pastor. Certamente, ele fez mal a muita gente. Certamente, ele fez mal a Batseba. Afinal, foi ele quem ordenou que ela fosse ao palácio. Não foi ela que foi em busca do rei. Foi ele que mandou trazê-la a ele. Ele fez mal a Urias triplamente. Adulterou com a mulher dele, assassinou ele e tomou a esposa dele para si.
Ele fez muito mal contra a sua família, contra a sua nação, os expôs à ignomínia. Ele fez muito mal contra todos aqueles soldados que morreram no campo, sendo colocados em linha de frente, exatamente para forjar a morte de Urias. Mas em sua confissão, veja, ele diz: contra ti e contra ti somente eu pequei. E sabe por quê, irmãos? Porque não importa o tipo de pecado que você cometeu ou contra quem você cometeu. Seja um pensamento sujo, seja pornografia, seja um adultério, uma mentira, uma trapaça, roubo, desonestidade, vaidade, soberba, um destemperamento. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. Todo pecado é uma ofensa a Deus. Todo pecado contra alguém criado à imagem e semelhança de Deus é uma ofensa contra o próprio Deus. Em Neemias 9, a Escritura declara que Deus zela por sua criação. Deus zela por aqueles que são seus. Neemias diz: só tu és Senhor. Tu fizeste o céu e o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas todos com vida, e os exércitos dos céus te adoram. Precisamos ter consciência do pecado. Aquele que não tem profunda consciência do seu erro, do seu pecado, e não chega diante de Deus quebrantado, humildemente, não dá provas de verdadeiro arrependimento. Que Davi sabia disso. Sabe por quê? Qual foi a desculpa que Davi deu? Lembra de Adão? O que Adão chega para Deus e diz? Foi a mulher que tu me deste. Ele deu uma desculpa. O que Davi fez? Davi não deu desculpas. Davi não fez exigências. Pelo contrário, ele reconhece que não tinha nada a reivindicar. Ele sabe que o seu pecado foi resultado de sua teimosia. Ele sabe que ele está totalmente errado. Não tem nada que ele possa pleitear a seu favor. Sabe como é que Davi age? Como aquele publicano que o Senhor Jesus diz, que juntamente com o fariseu entra no templo e vão orar. Davi chega diante de Deus e reconhece o seu pecado, dizendo: sê propício a mim, Senhor, pecador. Ele reconhece a sua natureza. Veja aí os versículos seguintes, veja aí o versículo 5. Ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele reconhece que o pecado está dentro dele. E essa declaração de Davi vai de encontro a tudo aquilo que a sociedade moderna, pós-moderna, defende. Essa declaração contraria verticalmente o pensamento moderno de que o homem é essencialmente bom, de Jean-Jacques Rousseau. Contraria a verdade iluminada de John Locke, que o homem é uma tábua rasa, uma folha em branco, transformado pelo meio que vive. Sabe por quê, irmãos, que contraria tudo isso? Porque a Bíblia diz que o homem é essencialmente mau. E o que Davi está fazendo aqui, nessas poucas palavras, é reconhecer exatamente essa realidade. Vejam aí os versículos 10 a 12, ele diz: não há um justo,
Romanos 10, perdão. Aliás, Romanos 2. Paulo vai dizer, não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, todos se perderam, a uma se fizeram inúteis, todos os homens são inúteis. O homem não é transformado pelo meio que vive, mas é ele quem transforma o meio que ele vive. O mundo jaz no maligno, diz o Senhor, porque a malignidade jaz no coração do homem, irmãos. A perversidade, a maldade, a iniquidade vista no mundo é causada pelo homem. É por seu coração vil, maligno, impuro, egoísta, soberbo, orgulhoso. Ou vocês acham que Davi caiu só porque a janela estava aberta? Vocês acham que Davi caiu só porque Batseba era bonita? E a Bíblia diz que muito bonita. Davi caiu porque Batseba sucumbiu ao seu pedido. Davi caiu porque Batseba o seduziu. Não, irmãos. A causa do fracasso dele não estava fora dele, não estava na sacada do palácio, não estava em Jerusalém, não estava na casa de Batseba, não estava na janela, não estava em Batseba, estava dentro dele. Davi caiu porque seu coração era perverso. Por isso eu reitero o que eu vou dizer, pare de ficar colocando desculpa para os seus pecados. Não tente justificar o injustificável. Ah, pastor, eu caí porque a minha mulher não quer mais manter relações sexuais comigo. Não bote a culpa nela. Você é culpado de ter deixado essa situação chegar a esse ponto. A cabeça da família é você. Não é ela. Ah, pastor, se meu marido não tivesse me deixado tão sozinha, eu não teria sucumbido. Pare de culpar o seu marido. Quem deitou com o outro foi você. A culpa é sua. Você gostou de ser elogiada pelo outro. Você gostou de ser assediada pelo outro, de ser bajulada, de receber presente e aceitou o convite. Entenda que o seu pecado é contra Deus. Isso me lembra a história de José, sabe? Rejeitado pelos próprios irmãos, vendido como escravo, comeu o pão que o diabo amassou. É comprado como escravo de um grande senhor, rico. O cara dá moral para ele. E aí a esposa de Potifar, bonita, sedutora, ele tendo tudo do bom e do melhor, chega e assedia ele de todas as formas. A Bíblia diz que ela procurava ele todos os dias, toda hora, várias vezes. Até o ponto de atacá-lo. José preferiu ser acusado de crime, de colocar a sua cabeça para a degola, do que pecar contra Deus. Do que pecar contra Deus. Meus irmãos, a causa de nossos pecados está dentro de nós mesmos. Sabe o que isso significa? É que nós somos os maiores problemas.
Eu sou corrompido. Meu coração é uma fábrica de ídolos, uma indústria de iniquidade. É de dentro de mim que procedem os maus desígnios, não é o mundo, não é a pornografia, não é a situação posta à minha frente, não é o ocaso. É o meu coração lascivo, maligno, fétido, que guarda toda a potencialidade dos meus fracassos. O problema é o nosso coração, a nossa natureza ruim, pecaminosa. É por isso que ele vai dizer, nos versículos 6 a 10, veja aí, ele diz: eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sem um novo coração é impossível reconciliação. Davi está confessando que não pode agir por si mesmo. Ele está dizendo: eu não posso disciplinar a mim mesmo, eu não posso reformar a mim mesmo, eu não posso libertar a mim mesmo, eu não posso perdoar a mim mesmo, eu não posso purificar a mim mesmo, eu não posso me limpar a mim mesmo. Assim como o tigre não pode remover as suas manchas, nem o etíope mudar a cor da sua pele, Davi não tem como mudar a natureza pecaminosa que habita em seu coração, e é por isso que ele clama ao Senhor: dá-me um novo coração. Você já se sentiu assim, irmão? Miserável por ter cometido um pecado? Você considera grave os pecados que você comete? Como está o seu coração? Ora, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Diz também que ele foi ungido rei de Israel ainda moço pelo profeta Samuel. Era da descendência de Abraão, ungido de Deus. Todavia está a clamar por um novo coração. Esse homem que a Bíblia testemunha tudo isso, está a clamar ao Senhor por um novo coração. Sabe o que é que a gente estranha, irmãos? É gente dentro da igreja hoje achar que tem um bom coração, que não necessita de arrependimento, que os pecados que ela cometem sempre é culpa dos outros, nunca é dela. Nunca é dele. Seja bem sincero. Você acha que seu coração é bom assim mesmo? Você acha que o seu coração é tão bom assim mesmo? Que você não tem culpa de nada, que na verdade é a vida a culpada de tudo que acontece com você? Ou, como a gente escuta às vezes alguns irmãos dizerem, foram as minhas escolhas. Mas você é bom, você é perfeito. Então, se você é bom e perfeito, você se sentiria muito confortável se Deus hoje abrisse o seu coração diante de todos os que estão aqui presentes. Sabe, tivesse uma maneira da gente projetar aqui, nesse projetor, tudo o que aconteceu na sua vida há um mês atrás, e principalmente no dia de hoje. Todo mundo vê o que passou no seu pensamento, que só você sabe, o que você imaginou, o que você desejou, porque você é bom demais. Paremos de mentir uns aos outros, irmãos. Assim como Davi, eu e vocês necessitamos de um novo coração. Um coração quebrantado, um coração contrito, arrependido diante de Deus, um coração transformado, regenerado pela graça
e o poder do Espírito Santo. Precisamos de um novo coração por causa da corrupção, irmãos, da falta de sinceridade, da infidelidade da nossa natureza. Lembra do que ele disse no versículo 6? Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Deus quer verdade no nosso íntimo. Não adianta você colocar máscaras. Não adianta você chegar aqui e colocar uma máscara na presença de Deus. Aparentando uma coisa que você não é. Sabe por quê? Porque Deus conhece o seu íntimo. O mais profundo dos seus pensamentos, Deus conhece. E aquilo que você mais elogia e mais engrandece, Deus olha e reprova. Muitas vezes. Davi nos diz que na presença de Deus, eu e você somos desnudados. Por meio de um pecado tão trágico, Davi conhece o padrão que Deus requer de nós. Davi enxerga que esse Deus demanda integridade e retidão de seu povo. Davi reconhece que essas características lhe faltavam. Por isso ele clama no versículo 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi pede para ser purificado por Deus. O hisopo aqui, irmãos, era uma planta usada em vários procedimentos pelo sacerdote, principalmente nos rituais de purificação. Por isso que ele está sendo mencionado aqui. Em outras palavras, Davi está clamando ao Senhor para aspergi-lo, limpando completamente, deixando-o mais alvo que a neve. E é interessante porque essa impressão vai aparecer mais tarde, lá no Antigo Testamento, como analogia ao pecado do povo nos dias de Isaías, cujas mãos estavam encharcadas de sangue. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz, ainda que seus pecados sejam como o escarlate, se tornarão brancos como a neve. Davi reconhece que a purificação do pecado é obra exclusiva de Deus. Quanto a isso, Augustus Topileri escreveu dizendo, os labores de minhas mãos não podem cumprir as exigências de tua lei, mesmo que meu zelo nunca tivesse trégua e minhas lágrimas nunca cessassem de fluir, nada disso poderia expiar meus pecados. Somente tu, Senhor, podes me salvar e purificar. E tomado dessa verdade, Davi então anseia pelo gozo do perdão. É por isso que ele diz no versículo 8, olha a expectativa do perdão. Ele diz, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que tu esmagaste. Ou seja, eu estou cansado de sofrer, Senhor, me dá alento, me deixa voltar a sorrir, renova a alegria dentro de meu peito. E esta é a parte do perdão de Deus, irmãos. Quando seus filhos se regozijam em sua misericórdia e amor por eles. Quando estão cônscios do perdão de Deus, Davi então agora clama para o Senhor, que não olhe mais para o seu pecado, no versículo 9, mas que apague ele completamente. Para que não olhe para ele como uma xícara rachada, marcada por aquele pecado, mas que o renove, que o purifique, que troque o seu coração. Ele diz, esconde o rosto dos meus pecados, Senhor, e apaga as minhas iniquidades. E só haveria um meio dele fazer isso, que era dando-lhe um coração novo. É por isso então que ele clama, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável.
É interessante porque a palavra que Davi usa aqui de criar em hebraico é bara, e é empregado exclusivamente no Antigo Testamento, tendo Deus como sujeito. Em paralelo, ele usa outra palavra que é renovar. Por sua vez, esses termos estão associados com aquilo que é estável, ou seja, Davi está consciente de sua inconstância, Davi estava consciente dos altos e baixos de sua vida, mas para que isso não mais aconteça, para que ele não mais desvie seus passos do caminho do Senhor, para que ele não venha se rebelar novamente com o Senhor, para que não venha cometer novos pecados, Davi então pede ao Senhor: Senhor, dá um fim a essa angústia de minha vida, dá-me um coração novo. Porque se tu não me deres um coração novo, Senhor, essa angústia continuará a permear a minha vida. Eu continuarei a pecar contra ti. Transforma-me. Assim como Davi, nós também precisamos de um coração novo. Sabe, a falta de sabedoria relatada pelo salmista no versículo 6 está relacionada diametralmente às escolhas erradas que fazemos, aos caminhos errados que entramos. A menos que Deus dê um coração novo, irmãos, sabedoria e poder, nós continuaremos a reconhecer o que é certo, mas fazer o que é errado. Então eu volto a dizer, o problema de Davi não era Batseba. O problema de Davi era o seu coração. Se Batseba tivesse sido morta e Davi não tivesse recebido um novo coração, ele tomaria outra mulher em sua vida, e depois outra mulher, e depois outra, e assim por diante. Então guarde isso que eu vou lhe dizer essa noite. O problema da sua vida não é o seu casamento. O problema da sua vida não é o seu marido, não é a sua esposa. O problema da sua vida não é o seu vizinho, não é o seu trabalho. O problema da sua vida não são seus filhos. Não são as suas dívidas. O problema da sua vida é o seu coração. O seu coração. Aí você pergunta: e como eu faço para ter um novo coração, pastor? Faça como Davi. Arrependa-se dos seus pecados e clame ao Senhor. Entregue-se verdadeiramente a Cristo, e Ele te dará um novo coração. Confesse os seus pecados, seus erros, suas transgressões, coloque tudo diante do Senhor. Quebrante-se diante dele sinceramente, diante daquele único capaz de perdoar pecados. Como diz Davi no versículo 17, veja aí: coração compungido e contrito, não o desprezarás, Senhor. E assim então, goze dos benefícios do perdão do Senhor. Goze da doce certeza da salvação. Volte a desfrutar da alegria, do júbilo dos filhos da aliança. Contemple as bênçãos do pacto. Contente-se em Cristo e no Senhor. Veja o sol raiar novamente na sua vida, mediante a graça de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tua palavra, Senhor, nessa noite. Obrigado por tua graça e por tua misericórdia. Transforma-nos, Senhor, para que vivamos, ó Deus, de modo santo, para a glória do teu nome.
Perdoa-nos os nossos pecados. Nos fortalece na fé. Nos dá um novo coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.